Hoje nós vamos fazer o estudo de 1 Coríntios, capítulo 10. A igreja de Corinto, como já dissemos várias vezes, é uma igreja problemática. E aqueles que iam se convertendo, nós tínhamos muitos filósofos, na cidade, e eles eram arrogantes, eles queriam ser superiores em tudo. E mesmo aqueles convertidos se achavam sabedores, E Paulo agora, ele vai para confrontar esses irmãos da igreja, falar do exemplo da história de Israel. Como é que Israel, o povo de Deus, como é que aconteceu com eles? Então, cuidado que Paulo vai dizer, para esses soberbos, esses arrogantes, que aquele que pensa que está em pé, veja para que não caia. Então, Paulo vai agora, ele vai falar da questão de como é que Israel, o povo de Deus que ele tirou lá do Egito, como é que aconteceu com eles. Então, ele começa dizendo o seguinte: ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Ou seja, nós sabemos que houve uma grande seca ali na região da Palestina e a família de Jacó, 75 pessoas vão para o Egito, quando José, filho de Jacó, era o governador do Egito. E essa família, os hebreus entram ali, e depois de mais de 400 anos, 430 anos, saem ali 2 milhões de pessoas. E ali, Deus ouviu o clamor, eles estavam lá, ficaram como escravos, e Deus ouviu o clamor e mandou um libertador, que foi Moisés. Eles terem sido batizados, assim como na nuvem, como no mar, com respeito a Moisés, é como o mar, eles passaram pelo mar aberto, Deus abriu o mar vermelho, eles passaram, todos eles comeram de um só manjar espiritual. Porque nós vimos que ao longo da história, dos 40 anos pelo deserto, eles tiveram alimento, Deus mandou manjar, codornizes, água da rocha, o poder de Deus manifestado ali no deserto. Eu sempre digo que a maior manifestação do poder de Deus foi no deserto. Uma teofania, o poder de Deus foi manifestado de forma visível ali, naquele local. E beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e essa pedra era Cristo. Nós sabemos que tudo foi feito através de Jesus. Lá na criação do mundo, quando ele diz, haja luz, é a palavra de Deus. E a palavra é o verbo, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, tudo foi feito através de Jesus. É o próprio Jesus, que ele é a pedra angular, E essa pedra é Cristo. Mas, entretanto, Deus não se agradou da maioria deles. Razão porque ficaram prostrados no deserto. Nós vamos ver que quando o povo sai ali do Egito e faz o censo, tinha 603.550 pessoas com maior que 20 anos que estavam aptas à guerra. Mas esse povo, o demais eram mulheres e crianças, E muitos nasceram no deserto, Ao longo da história, muitos nasceram no deserto, com 40 anos. Mas esses homens murmuraram, criticaram, acharam, é melhor voltar. Estavam escravizados. Sendo escravos, agora estão indo para uma terra prometida, que emana leite e mel. Eles teriam uma vida bem melhor. Tinham agora a oportunidade de servir a um Deus verdadeiro, porque lá no Egito tinha deuses pagãos. E esses homens começam agora a idolatria. Enquanto Moisés sobe no monte no Monte Sinai para receber as tábuas da lei, fizeram um bezerro de ouro para adorar. Então, muita idolatria. E então, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Desses 603.550 pessoas,
Só duas desses aqui, maior de 20 anos, entraram na terra prometida, Josué e Caleb. Os demais ficaram por idolatria, por desobediência a Deus. E aqui nós vamos ver, irmãos, como a desobediência a Deus é uma coisa séria. Aqueles que andam em comunhão com Deus, aqueles que andam em retidão com Deus, recebem bênçãos do Senhor. Mas os que andam fora dos caminhos do Senhor recebem o castigo. Vem castigo de Deus. Vem castigo de Deus. Ora, estas coisas se tornaram exemplo para nós, a fim de que não cobicemos as coisas, mas como eles cobiçaram. E a ideia que Deus não tenta ninguém e nem pode ser tentado. Certo? Deus nem tenta e nem pode ser tentado. Nós vamos ver, certo? Muitas vezes a tentação vem da própria cobiça do homem. Mas ele diz assim, não vos façais, pois, idólatras, como alguns daqueles, portanto está escrito, o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. Ou seja, aquele momento ali de que Moisés se afasta um pouco, o povo vai para a idolatria, para a bebida. Né? Isso não agradou a Deus, por isso ficaram muitos no deserto. Mas ele agora vai falar, e não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram. E caíram num só dia 23 mil. O que está se referindo? Quando o povo via chegando ali, certo, em Moabe, e tinha ali o rei de Moabe, que era Balaque, e ele com medo, né? Ele soube o que tinha acontecido com aquele povo, e ele contrata Balaão, que era um que orava, né? Para amaldiçoar esse povo. Mas o anjo do Senhor aparece e Balaão, ele não ora contra o povo de Deus. Ele abençoa por 3 vezes. Mas o fato é que mesmo ele abençoando, mas ele se junta depois e faz com que esses hebreus que estão chegando ali em Moabe, eles venham habitar ali como habitas e chegam a trazer para dentro, né? Das tendas dos hebreus. E ali morreram 23 mil pessoas, como ele faz aqui. É isso que Paulo está levantando esses questionamentos para eles entenderem que, pela sua arrogância, né, por eles entenderem que eles eram pessoas cultas, muitos que se converteram, eram filósofos, arrogantes. E Paulo está dizendo, olha, pensa estar em pé, quem pensa estar em pé, veja para que não caia. Olha o exemplo aqui da história de Israel, para vocês entenderem como a coisa é difícil. E Paulo vai continuar dizendo, não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram, e pereceram pela mordedura das serpentes. Quando o povo estava em desobediência a Deus e na idolatria, Deus mandou serpentes abrasadoras para picar o povo. E o povo estava morrendo. E eles ali, eles clamam por Moisés para que Moisés fizesse alguma coisa. E Moisés fala com Deus e Deus diz, faça uma serpente de bronze. E coloque a serpente, que olhar para ela será sarado, será curado. E assim foi feito, e aconteceu. Essa serpente, levantada a serpente, já se referia a Cristo. Depois essa serpente, ela foi destruída no governo do rei Ezequias, no reino de Judá, no reino dividido, porque ela já estava servindo de idolatria. E quando Ezequias assume o reino, né, ele destrói essa serpente de bronze para acabar com aquela idolatria. Nem murmureis como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. É exatamente o que ele cita aqui nesses textos bíblicos, né? Eles foram destruídos porque murmuraram, né? E também idolatria e desobediência. Estas coisas
lhe sobrevieram como exemplos e foram escritos para a advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Então, Paulo está aqui mostrando para esse povo, olha, não tenham soberba, seja humilde, por quê? Porque esse povo de Deus, o povo de Israel, já aconteceu coisas muito fortes com eles, com o povo de Deus. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel. Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, nos proverá livramento de sorte que possais suportar. Lá em Tiago tem um texto que diz assim: ninguém ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta. Nós vemos o exemplo de Jesus, lá quando ele foi tentado pelo Satanás, pelo inimigo, porque Jesus ali está provando que ele tinha natureza humana e divina. Por quê? Ele foi tentado como natureza humana, porque Deus não pode ser tentado e nem tenta ninguém. Ali é uma prova, né, na tentação de Jesus, que ele tem natureza humana. Ele diz, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte espiritual, a morte eterna, a morte física. São as 3 mortes que nós temos. Ele vai dizer aqui que vos proverá livramento de sorte que possais suportar. É que nós vamos lembrar de Daniel, né? Que Daniel, ele foi firme, ele, em nenhum momento ele aposta toda a sua fé em Deus, e mesmo ele não adorou, né, um Deus pagão, e ele foi jogado na corda dos leões, e Deus, né, deixou ele ir à corda dos leões, mas ele tirou da corda dos leões. A mesma coisa acontece com os amigos de Daniel, que eles também, por não adorar aquela estátua do rei Nabucodonosor, eles são jogados naquela fornalha de fogo ardente 7 vezes mais quente, mas Deus, né, deixou eles ir até a fornalha, mas Deus salvou dentro da fornalha. É isso que ele está dizendo. Não nos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá, porque porque é da própria cobiça. A tentação é por conta da própria cobiça. Não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, nos proverá livramento de sorte que possais suportar. Ou seja, Deus dá a nós a capacidade, né, de ir até onde nós podemos suportar. Mas agora Paulo vai falar a questão que o cristão ele deve fugir da idolatria. Portanto, meus amados, fugir da idolatria. Falo como a criteriosos, julgai vós mesmo o que digo. Porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Nós sabemos que simbolicamente o pão representa o corpo de Cristo e o cálice representa o sangue de Cristo. Quando nós comemos e bebemos, quando nós comemos da carne e bebemos do sangue de Cristo, simbolicamente, é quando nós colocamos a fé em Jesus Cristo, o que ele fez na cruz em nosso favor. Quando nós cremos no sacrifício dele na cruz para a remissão dos nossos pecados, é nesse momento, simbolicamente, nós participamos da carne e do sangue de Cristo. O pão que partimos não é comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Considerai o Israel segundo a carne. Não é certo que aqueles que se alimentam do sacrifício são participantes do altar. Ou seja, você não tem como participar da mesa do Senhor e também participar da mesa, né, de um altar onde há sacrifício, porque ali em Corinto havia muitos deuses pagãos, muitos sacrifícios feitos a ídolos,
Ou seja, muitos animais eram queimados e sacrificados a ídolos. Que digo, pois, que o sacrifício ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo não tem valor nenhum? Porque o ídolo não tinha valor nenhum. O ídolo, eu diria que tinha muitos deuses pagãos, e em vez desse Deus cuidar deles, era ele que cuidava dos deuses pagãos. E aquele ídolo não tinha nenhum valor, por quê? Porque é um ídolo de barro, de pedra, de madeira, e que ele não tinha valor nenhum, porque tinha boca e não falava, ouvido e não ouvia, tinha olho e não vê. Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios, que as que sacrificam e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados a demônios. Ou seja, vocês da igreja, vocês que já estão convertidos, vocês que já sabem, né, o sacrifício único que Jesus fez na cruz, ele fez uma morte substitutiva em nosso favor. Não há necessidade nenhuma mais de matança de animais, porque ele já derramou o seu sangue em nosso favor. Quando vocês fazem qualquer sacrifício a deuses pagãos, não sacrifício a eles, estão fazendo a demônios, e não a Deus. Não, ou seja, você está vendo que é coisa dentro da própria igreja de Corinto. Ele está aqui mostrando essa igreja. Aqueles que estão sendo arrogantes, pensando que estão em pé, cuidado para que não caiam, estão caindo, porque estão fazendo coisas erradas. Não poder beber o cálice do Senhor e o cálice do demônio. Não poder ser participante da mesa do Senhor e da mesa do demônio. Você não pode, a mesma coisa, participar de uma e de outra. Ou seja, a mesa do Senhor é para aqueles que reconhecem que Ele é o Salvador da humanidade, aqueles que colocaram a fé em Jesus, aqueles que têm uma plena comunhão com Deus. Ou provocaremos o zelo do Senhor? Somos a carne mais forte do que Ele? Ela agora vai falar, né, ainda neste capítulo, os limites da liberdade cristã. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas a edificam. Ninguém busca o seu próprio interesse, e sim o de outrem. Ou seja, Paulo tinha essa preocupação da questão do crente forte e do crente fraco. Porque o crente forte é aquele crente já maduro, aquele crente maduro na fé, aquele crente que já tem um conhecimento da palavra. E o crente fraco é aquele crente neófito na fé, aquele crente que ainda tem dúvida, aquele crente que está ainda patinando. E era comum, quando tinha muito sacrifício aí de muitos animais, sobrava muita carne até boa, carne de primeira qualidade, e levava para o mercado para vender. E essa carne era vendida no mercado. E aí vamos ver, Paulo vai agora entender, ele agora vai falar o seguinte: comer de tudo o que se vende no mercado. Ou seja, você chega no mercado, tem carne boa, você chega, compra a carne e vai embora, leva e come, não tem algum problema nenhum. Se a pessoa lá não disser que aquela carne foi sacrificada a ídolo, não tem problema nenhum. Mas aqueles crentes fracos entendiam que não podia comer carne de jeito nenhum. Por quê? Porque podia ser, mas não tem problema se você não sabe. Ele vai dizer, comer de tudo que se vende no mercado, sem nada perguntar por motivo de consciência. Ele chegava no local, eu quero essa carne. Compra, leva para casa, compra, não tem problema nenhum. Mas se o vendedor dessa carne foi sacrificado a ídolo, você não compra. É questão de consciência. Porque o do Senhor é a terra e a sua plenitude. Se algum entre os incrédulos vos convidar e quiser de ir, comer de tudo que for posto diante de vós, sem nada perguntar por motivo de consciência. Um incrédulo chega, te convida para almoçar na sua casa, fazer uma refeição, você vai. E lá, se ele não disser nada sobre a comida que é posta à mesa, você come lá tranquilamente, sem nenhum problema. A não ser que ele diga, essa comida aqui que você está comendo, irmão, é sacrificada a ídolo, e você não come. Esse é o crente forte. Não há problema nenhum nisso, irmão. É isso que Paulo está explicando para aquela igreja. Consciência, digo,
Não a tua propriamente, mas a do outro. Ou seja, Paulo está preocupado com o outro, com o crente fraco, para que nós não sejamos pedra de tropeço na vida do crente fraco, do crente ainda neófito na fé. Pois, porque há de ser julgada a minha liberdade pela consciência alheia. Ou seja, a minha liberdade é julgada pela consciência alheia. Se eu estou sendo pedra de tropeço para o outro irmão, eu vou ser julgado por isso. Eu tenho que ter cuidado. Eu tenho que ter cuidado para que o irmão não venha a cair por conta de um irmão forte. É isso que Paulo está dizendo a esses irmãos já convertidos. Se eu participo com ações de graças, de agradecimento, porque ele hei de ser vituperado, afrontado, por causa daquilo que dou graças. Portanto, que comais, que bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazeis tudo para a glória de Deus. Tudo para a glória de Deus. Tudo que nós temos é graça de Deus, tudo. Quando Deus criou o universo, quando Deus fez a nós seres humanos, a mais semelhança, Ele nos deu dom, nos concedeu amor, misericórdia. Ele comunicou atributos dele a nós, amor, misericórdia, bondade, para que nós sejamos a sua imagem e semelhança. Ao acordar, a comida da nossa mesa, a nossa saúde, ter os sentidos perfeitos, tudo isso é graça de Deus, irmão. Tudo isso é graça de Deus. Não vos tornei causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja. Ou seja, que nós não sejamos causa de tropeço para ninguém, nem para judeu, nem para a igreja. E assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Olha o que Paulo está dizendo aqui. Paulo estava mais preocupado com os outros do que com ele. Paulo chega a dizer, lá em Romanos, que desejava ser anátema, mas ele queria ver todos os seus compatriotas judeus salvos. Olha a preocupação deste homem com a salvação das pessoas. Não é à toa que é o maior missionário da história. Esse homem, ele empreende 3 viagens missionárias com muito sofrimento. Foi apedrejado, foi chicoteado, sofreu naufrágio, mordedura de cobras, foi preso, açoitado, passou por tanto sofrimento, como o próprio Jesus tinha dito. Importa sofrer pelo meu nome. Mas ele, em nenhum momento, ele abriu mão daquilo no qual Deus comissionou a ele e a todos nós. Ele conclui esse capítulo dizendo isso. Mas, assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Então, Paulo tem uma preocupação muito grande com a salvação das pessoas. Esse era o maior prazer dele, era que todos chegassem ao pleno conhecimento da verdade. É isso que Paulo, esse capítulo, mais uma vez, ele exorta essa igreja. Que Deus continue nos abençoando sempre.